Boa noite, meus irmãos. Boa noite, crianças. Esqueceram de vocês, está vendo? Eu queria que vocês ficassem aqui, mas as crianças então nascidas, deixa eu me encontrar aqui, desde 2017, vocês podem sair para o seu tempo de estudo na palavra. Pais, levem lá rapidinho, se puder fazer isso para que a gente possa voltar com o ensino da palavra de Deus. Ok. Deixa eu abrir aqui. Ok, irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo de 1 a 13. Porção que estudaremos da palavra de Deus nessa noite. 2 Pedro 3, de 1 a 13. Vou fazer a leitura do texto. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os seus pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e nessa noite nós queremos que o Senhor transforme o nosso coração por meio da Tua pregação e da palavra, Deus. Pai, reconhecemos que precisamos de Ti, e que a bendita esperança e a lembrança da volta de Cristo produzem em nós um viver santo, enquanto aguardamos e ansiamos por esse dia. Pai, nos ajude no foco, na atenção, que a nossa distração não atrapalhe todo esse momento, que as conversas paralelas cessem, mas que possamos escutar a Tua voz por meio da Tua palavra. Eis que nós oramos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês lidam com isso, mas eu sei que algumas pessoas têm problema de memória, né? Tem problemas fisiológicos em relação a isso, neurológicos, mas tem pessoas desligadas que nem eu, que acabam não prestando atenção em alguns detalhes. Mas essa noite eu queria fazer meio que uma dinâmica diferente, colocar algumas imagens de eventos históricos do Brasil, não necessariamente do Brasil, mas que a gente sabe que aconteceu, e você vai tentar lembrar o que foi esse evento. Se você estava vivo na época,
tenta lembrar onde você estava, qual foi o contexto, e por aí vai. Então, separei 4 eventos aqui, para diferentes faixas etárias, tá bom? Então, o primeiro deles é esse evento aqui. Quantos estavam vivos nessa época? Aleluia, os irmãos aí. Não levanta muito, porque senão... Brincadeira. Brincadeira. Movimento de diretas já, né? O movimento político ali. Desculpa, irmãos, desculpa. O movimento político ali que começou um processo para derrubar a ditadura militar. Não sei se você se lembra quando estava acontecendo tudo isso, talvez você vivenciou de perto aonde você estava, etc. Tenta lembrar dos detalhes. Segundo evento, e esse é um evento histórico mundial, quantos se lembram desse evento? Só por uma imagem. Eu lembro que nesse dia eu estava na escola, e aí chegaram, aconteceu um negócio, tocou a música do Plantão da Globo, né? Tan, 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 tan. Parou tudo. Gente, aconteceu. 11 de setembro. Próximo evento. Esse um pouco mais recente. Para os mais novos. Dia triste. Tá vendo? Não preciso nem falar o que aconteceu. Você já se lamentou. Nesse dia, eu posso estar enganado, eu estava assistindo o jogo na casa do Edson Croco. Um pessoal, um grupo de jovens estava lá, a gente estava assistindo o jogo. Triste dia. Por último evento aqui que eu trouxe essa imagem. Bem mais recente. Mas quantos se lembram do período recente que nós passamos? De uma pandemia, de um vírus mundial. Lembro bastante porque meu aniversário foi no dia 13 de março, e aí no dia 15 ou 14, foi instaurado o lockdown. E a gente preso em casa, sem poder sair. Irmãos, eu trouxe algumas imagens de algumas lembranças. Mas é interessante porque quando nós pensamos sobre o título de hoje, de que Jesus está voltando, é uma lembrança que muitas vezes a gente acaba esquecendo nossos afazeres, no nosso dia a dia. Vemos a vida como se essa verdade que todos nós acreditamos fosse esquecida. E é nesse sentido então que nós vamos trabalhar nesse texto da palavra de Deus, onde Pedro quer nos trazer a lembrança de que, meus irmãos, Jesus está voltando. Se eu pudesse resumir esse sermão numa frase, numa grande ideia, ela está exposta. Lembre-se, devemos viver em santidade, ansiando pela volta de Cristo, mesmo diante do escárnio e da aparente demora. Lembre-se, devemos viver em santidade, ansiando pela volta de Cristo, mesmo diante do escárnio e da aparente demora. Basicamente, então, eu quero compartilhar com os irmãos 4 lembranças que Pedro vai trazer ao longo desse texto. Mas a primeira dela a primeira lembrança está nos versículos 1 e 2, onde nós somos lembrados de que é necessário se lembrar da palavra de Deus. É necessário se lembrar da palavra. O apóstolo Pedro aqui então, ele começa o seu discurso lembrando que essa é a segunda carta que ele escreve. Afinal, não está difícil, irmãos. A gente está em 2 Pedro. A primeira foi 1 Pedro. Não é muito difícil. Essa é a segunda carta. E no começo ele começa a lembrar esses irmãos de que ele escreveu essa carta com um objetivo. Ele tem o objetivo de provocar, despertar as lembranças na mente daqueles irmãos. O objetivo o objetivo de Pedro é escrever essa carta para que os irmãos tragam à memória algo que já foi dito. E o que é isso? Ele vai dizer no versículo 2, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor, que os apóstolos lhes ensinaram. Ou seja,
Pedro está escrevendo essa carta com um objetivo muito claro, de fazer a lembrança daqueles irmãos voltarem, para que eles se lembrem da palavra de Deus. Se lembrem dos escritos dos profetas, dos apóstolos e do ensino do Senhor, por meio dos escritos dos apóstolos. É interessante porque, irmãos, essa temática, essa ideia de lembrança ao longo da Bíblia, se repete várias vezes. Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. Eu fiz um estudo rápido de palavra, com essa ideia, com esse conceito de lembrança. A Bíblia, ela trabalha com essa temática mais de 300 vezes. O fato de você se lembrar, de ser lembrado, de trazer a memória, de trazer a lembrança. Mas é interessante porque o alvo da lembrança daqueles irmãos é um só: trazer à memória a palavra de Deus. Mas é interessante, porque nós normalmente memorizamos, lembramos daquilo que nos marca, daquilo que nos impacta. Eu trouxe algumas imagens e vocês se lembram, porque foram eventos que marcaram. Nos lembramos daquilo que tem valor para nós. Mas o chamado aqui para mim e para você, meu irmão, é nos lembrarmos da palavra de Deus. E é interessante, porque já nesses 2 versículos podemos trazer algumas aplicações para mim e para a sua vida. Mas o que você tem adquirido e trazido para a sua memória? Há 2 domingos atrás eu dei aula na EBD sobre amargura, onde as pessoas elas trazem à memória o pecado do irmão contra si. E a pessoa lembra de todos os detalhes. Mas o que você tem trazido à sua memória? Meus irmãos, talvez uma segunda aplicação, você está aqui na igreja de novo, e você fala, de novo vamos falar sobre isso? O ato da pregação é um ato de despertar a memória e a lembrança. De novo vai falar sobre isso? Eu já ouvi esse EBD 3 vezes, e vai ouvir 5, 10, porque nos esquecemos. Não despreze a oportunidade de você aos domingos ser lembrado da palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Talvez uma terceira pergunta: do que você tem se lembrado? É interessante porque o próprio salmista vai dizer várias vezes que ele guarda no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Essa ideia de guardar é uma ideia de memorizar, de se lembrar da palavra. O quanto que você tem trazido à memória a palavra de Deus? Irmãos, vou falar um negócio assim que às vezes me envergonha por natureza. Muitas vezes você me perguntar a escalação do meu time, os 11, mais os 8 reservas, eu vou saber falar para você. Mas talvez se a gente sair perguntando aí, me fala 10 versículos da Bíblia que você sabe de cor. Talvez você saiba os modelos de carros todos de cor. Talvez você tenha muitas informações memorizadas e decoradas. Mas, e a palavra de Deus? O que você tem trazido à memória? Lembre-se da palavra. Traga à memória a palavra de Deus. Segunda lembrança que o apóstolo Pedro vai trazer aqui é de que haverão zombadores e um destino para eles. Dos versículos 3 a 7, nós veremos essa verdade, de que haverão zombadores e um destino para eles. Pedro agora então vai começar com um alerta. E antes de qualquer coisa, o alerta é esse, né? Antes de tudo, lembre-se, nos últimos dias aparecerão zombadores, que irão questionar sobre a volta de Jesus. Irmãos, o conceito de últimos dias, ele é um conceito um tanto quanto complexo, mas uma ilustração que me ajuda muito a lembrar o que são os últimos dias, é lembrar que nós já vivemos nos últimos dias. Os últimos dias foram instaurados na ascensão de Jesus. Então, basicamente, vamos supor que aqui no final do palco, ok, para baixo, é o fim da história. Antes da vinda de Cristo, a história caminhava para o fim. Jesus ele vem,
nasce, morre numa cruz, ressuscita, ele é ascendido aos céus. Só que agora a história, ela caminha não mais reto para o fim dos tempos, mas agora caminha ao lado do fim dos tempos, porque a qualquer momento, eu não vou pular aqui, tá bom? Não. A qualquer momento, a história vai ser encerrada com a volta de Jesus. Ou seja, estamos caminhando paralelamente ao fim dos tempos, aos últimos dias. Então, não caia muito nessa, tipo, quando que vai... Nós já estamos vivendo os últimos dias. E é lembrado para nós que certamente vão aparecer escarnecedores, zombadores, que vão debochar da nossa crença, na esperança de que Jesus um dia voltará. Repare que no versículo 3 ainda, Pedro vai dizer que o maior problema deles, sabe qual que é? Eles são lançados, eles andam segundo as suas próprias paixões, eles são cegos. Romanos 1, 21 até o 24 vai falar sobre isso, de pessoas que foram entregues para si mesmas, para o seu próprio pecado, eles não têm entendimento. Uma lembrança importante, meus irmãos, esses zombadores, muitas vezes a gente quer explicar a palavra de Deus, e a gente acha que esses zombadores eles têm um problema intelectual, né? Eles não conseguem entender. Meus irmãos, eles não querem entender. São lançados ao seu próprio desejo, eles recusam a verdade propositalmente. É um ato proposital, como a gente vai ver a partir ali do versículo 5. Mas olha comigo o versículo 4, porque esses zombadores e escarnecedores, eles vão ter uma mensagem central. E a mensagem central vai ser essa: onde está a promessa da sua vinda? Os pais morreram, e desde que eles morreram, as coisas continuam as mesmas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta, só para você pensar assim. Essa pergunta já não veio na sua cabeça? 2000 anos já se passaram, gente. Jesus vai voltar mesmo? 2000 anos. E esses zombadores, escarnecedores, vêm com essas frases, com essas ideias, dizendo isso. Mas Pedro vai mostrar que a resposta está no próximo bloco, mas ele vai lembrá-los de que essa mensagem dessas pessoas que zombam, ele vai mostrar o destino dessas pessoas. Porque eles esquecem propositalmente, olha o versículo 5, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ou seja, eles esquecem propositalmente de que Deus criou o mundo. Esses escarnecedores, zombadores, eles ignoram o fato disso. E é muito legal porque Pedro vai usar o argumento da criação, que Deus ele cria as coisas por meio da sua palavra, mas ele cria a luz, a terra, né? Ele separa as águas de cima das águas de baixo, e então ele cria a terra. Deus ele cria a terra por meio de parte molhada. E Pedro vai usar esse argumento. E é interessante porque ele não fala só sobre água, mas agora ele vai fazer a conexão, porque esse mesmo Deus que cria o mundo por meio da sua palavra e usa água, ele também vai usar, ele usou a água para trazer juízo. Irmãos, de que evento Pedro está falando aqui? Deus usando água para trazer juízo. Que evento? O dilúvio, meus irmãos. E é muito interessante, por quê? Pedro vai lembrar que esses zombadores, o destino deles é um destino de destruição, assim como Deus destruiu o mundo ali no dilúvio. Acho interessante que muitas vezes a gente lida com a história de Noé de uma maneira muito colorida. Olha o texto de Gênesis 6, de 5 a 8, tá projetado para os irmãos? O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra,
e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. O argumento de Pedro aqui é lembrar que esses que zombam da vinda de Cristo, eles vão ser castigados, porque Deus ele já mostrou juízo para esse mundo uma vez. Irmãos, é muito interessante, estava pensando nisso, né? Quando a gente fala sobre a história do dilúvio, a gente pinta uma história muito bonita, né? Então a gente vai mostrar a Arca de Noé, os animaizinhos. Você vai cantar a música do Padre Marcelo Rossi, né? Os animaizinhos subiam de 2 em 2, né? Não é isso. Essa é uma crítica, meus irmãos. A história de Noé é uma história de juízo. É uma história de juízo. É uma história de terror. Deus, ele deu um reset na história. Mandou água. Não é animais felizes. Não é subir numa arca. É juízo. E é esse juízo que vai lembrar Pedro vai lembrar os ímpios. É esse juízo que um dia há de vir. Mas ao mesmo tempo, ele vai lembrar, no versículo 7, que essa mesma terra que um dia foi castigada por água, agora vai ser exterminada por fogo. Isso mais uma vez, ressaltando a promessa de Deus que está escrita em Gênesis 9, de 8 a 11. Depois que as águas baixam, Deus faz uma aliança com Noé. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Ou seja, a promessa é: não haverá mais destruição por água. Mas agora, uma destruição desse mundo por fogo. Um fogo que está preparado, reservado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Meus irmãos, um dia tudo isso vai acabar. Toda essa terra vai ser acabada. E não só isso, Pedro está alertando que haverão zombadores, escarnecedores que duvidam da vinda de Cristo. Mas ele lembra que para esses que não acreditam na vinda, na volta de Cristo, haverá um fogo que os destruirá no dia do juízo. E é interessante, esse texto é muito mal usado para defender uma ideia de um aniquilacionismo, ou seja, uma destruição do ímpio e acabou a história. Isso é um erro teológico, isso é uma mentira, porque o fogo do inferno é um fogo eterno. Aquele que não está em Jesus, o ímpio, passará a eternidade longe do Salvador e Senhor Jesus Cristo, onde ele sofrerá eternamente no lago de enxofre, lago de fogo, que arde como enxofre. Por isso, algumas perguntas para vocês. A primeira delas é: você confia na promessa de Jesus? Ou você é um daqueles que duvida? Já passaram 2000 anos, quer saber? Eu acho que não vai voltar mais. Lembre-se, nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa que não falha e não falhará. Segunda pergunta é: como que você tem se preparado para lidar com esses escarnecedores? É interessante porque Pedro vai falar que haverão, vai ter gente. Vão ter pessoas que vão zombar, escarnecer do Evangelho.
Preguei isso ontem para os jovens, falando sobre perseguição, no livro de Tiago. Eu trago a mesma reflexão para os irmãos. Me preocupa demais um crente que vive nesse mundo e nunca foi perseguido, e nunca foi zombado, e nunca escarneceram de você. Você é o crente gente boa, amigão de todo mundo. Paulo vai lembrar Timóteo em 2 Timóteo, aqueles que querem viver uma vida de piedade, certamente serão perseguidos, zombados. Talvez uma terceira pergunta. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo? Quero te lembrar essa noite mais uma vez, que para aqueles que não estão em Jesus, Pedro vai trazer a lembrança de que há um castigo eterno. Um fogo eterno, fogo do inferno. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, arrependa-se e creia que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Entrega sua vida hoje para Jesus. Porque para aqueles que estão em Jesus, existe vida eterna. Uma eternidade no céu com Cristo. Lembre-se, haverão escarnecedores e um destino para eles. Terceira lembrança do nosso texto, do versículo 8 até o versículo 10, onde vai dizer que Deus é paciente e Ele não atrasa a sua promessa. Versículo 8 a 10, Deus é paciente e não atrasa a sua promessa. Depois de Pedro então falar sobre os escarnecedores, ele vai deixar mais uma lembrança para a igreja. Uma lembrança que ele mesmo julga muito importante, porque ele vai falar o quê? Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem se esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Essa é a lembrança que o apóstolo quer trazer para nós. E muitas vezes o pessoal usa esse texto para fazer matemática da volta de Cristo, numerologia, contas de previsão para a chegada de Jesus. Não tem essa equivalência numérica. O que Pedro está falando é que o tempo de Deus, ele é um tempo totalmente diferente do nosso. Pedro está usando 1 para 1000 e 1000 para 1 como um exemplo. Mas o tempo de Deus é um tempo totalmente diferente do nosso. Uma perspectiva totalmente diferente. Não é à toa que ele vai mostrar isso no versículo 9, onde ele não retarda a sua promessa, mesmo que muitos a julguem demorada. Porque, meus irmãos, nos nossos olhos humanos, 2000 anos são muita coisa. Vou fazer uma pergunta: tem alguém nessa noite com mais de 90 anos de idade? Tem algum irmão, alguma irmã com... Olha só, que bênção. 90 anos de idade. É muita coisa. 90 anos de idade. É isso. Comparado com 2000 anos. E na nossa cabeça a gente fica, isso está demorado, Jesus. Mas porque lembre-se que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. O tempo dele é superior ao nosso. E não só isso, mas Pedro vai apresentar o motivo da aparente demora. Qual que é o motivo? Nosso Deus, ele é paciente, e o seu desejo é que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus que não atrasa a sua promessa, Ele não retarda a sua promessa, mas Ele é um Deus paciente. E é interessante porque vivemos em dias apressados. Nos orgulhamos por ser impacientes. Declamamos frases como: você está acabando com a minha paciência, haja paciência. Ficamos revoltados no trânsito, pela espera. Irmãos, vou compartilhar com vocês, tem uma coisa que me irrita, é quando a internet está devagar. E eu estou com pressa.
Vivemos em dias apressados. Ficamos furiosos com pessoas na primeira oportunidade. Está na fila do mercado, aí tem aquela senhorinha que quer puxar papo com a moça do caixa. Deus, vivemos em dias dos quais nós queremos ter pressa, queremos fazer as coisas com velocidade e cada vez mais, mas acabamos deixando de lado a virtude e, no caso, um fruto do Espírito, que é a paciência, a longanimidade. E é interessante porque Deus, Ele é paciente e Ele tem um desejo por trás disso. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Eu poderia passar reto por essa parte do texto, mas é necessário uma explicação. Porque muitos usam esse texto de maneira equivocada novamente, para afirmar então que se o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, no final, todo mundo vai ser salvo. Porque Deus é assim, não é? Se Ele quer, acontece. Mas aqui está um erro, porque, gente, o próprio contexto vai dizer que existe destruição para os ímpios. Então, o que Pedro está basicamente falando? Eu não quero gastar muito tempo nisso, porque é um conceito teológico bem complexo, mas a gente consegue fazer duas diferenças na vontade de Deus. Desejo de Deus. Uma vontade decretiva, ou seja, de decretos. Deus, Ele quer e acontece. É assim. E uma vontade que vai expressar uma volição, um desejo. Ou seja, Deus, Ele deseja realmente, Ele ama tanto, que Ele deseja realmente que todos cheguem ao arrependimento, mas Ele também sabe que não são todos que vão chegar ao arrependimento. É por isso que nesses versos nós conseguimos ver a paciência e o amor de Deus. E isso aqui me provoca dois pensamentos, mas tem um discurso, vou usar aqui o termo de ódio de crentes, que falem assim, esse aí tem que queimar no fogo do inferno. Irmão, lembra que o desejo de Deus para a vida desse cara é que esse cara chegasse ao arrependimento. Então, diante disso, Pedro vai dizer que esse Deus, Ele é paciente, que Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento pelo seu amor. E então Ele vai afirmar no versículo 10, de que o dia do Senhor, a volta de Cristo, vai ser como um ladrão. Essa é uma figura muito fácil da gente aprender, meus irmãos, mas você sabe quando o ladrão vai entrar na sua casa? Não. Você é pego de surpresa quando o ladrão, você chega na sua casa e não tem mais nada lá. Essa é a ideia. De que o dia da volta de Cristo será um dia do qual ninguém sabe. Mas ao mesmo tempo que você pode se preparar para que um ladrão não roube a sua casa, instalar alarme, botar uma câmera, ficar atento. Eu e você, nós podemos ficar espertos, alertas, preparados para a volta de Cristo Jesus. Meus irmãos, algumas aplicações aqui. Primeira pergunta que eu faço é: você reflete o caráter paciente e amoroso de Deus? Se Deus, Ele tem paciência e amor para com todos, quanto mais nós devemos fazer isso. Efésios vai dizer que nós devemos perdoar uns aos outros, ser pacientes uns com os outros, amar uns aos outros. Meus irmãos, esse texto, ele vai provocar em nós também, eu vou falar um pouco isso mais à frente, uma motivação missionária, um amor pelos perdidos. Porque, meus irmãos, se o que está preparado para eles é fogo e destruição, e Deus, Ele está sendo paciente,
Nós, como crentes, como igreja, nós precisamos cumprir o nosso papel de pregar o Evangelho a toda criatura. E por fim, a última lembrança. Viva de maneira santa, ansiando pela volta de Cristo. Do versículo 11 até o versículo 13. Nós chegamos então no nosso último bloco, onde Pedro vai lembrar então para nós cristãos, como nós devemos nos comportar enquanto esperamos pela volta de Jesus. No versículo 11, ele vai mostrar que nós devemos viver uma vida santa e piedosa, já que tudo será desfeito. Um viver santo e piedoso é uma vida que agrada a Deus, um desejo de realizar e cumprir a sua palavra, a vida de que alguém quer fazer a vontade de Deus, dizendo não ao pecado, fugindo das tentações. E ele vai dizer que uma das motivações para nós vivermos em santidade é a lembrança de que tudo será desfeito. Meus irmãos, e isso para nós deve produzir algumas lembranças, mas eu tenho a convicção de que se nós lembrássemos de que Jesus está voltando, nós não pecaríamos tanto quanto pecamos. Se eu me lembrasse todos os dias de que Jesus ele está por perto, em breve ele voltará, a minha vida seria mais santa. É um viver piedoso de uma vida que ama a Deus. E quando nós lembramos que tudo será destruído, a minha e a sua vida deve produzir um viver para a glória de Deus, pensando na volta dEle. E meus irmãos, esse texto ele nos confronta porque muitas vezes nós vivemos pensando apenas nesse mundo, preocupamos demais com a nossa carreira, com a educação dos nossos filhos, com um carro novo, com um celular novo, com um videogame novo, uma grande herança para os filhos e netos, posses e mais posses, e Pedro está falando, tudo isso será destruído, apagado. E meus irmãos, o que fica são duas coisas. A primeira delas é a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. E a segunda coisa que é eterna, são vidas. Meus irmãos, nós gastamos força, energia, em dinheiro, em coisas que são passageiras. Se nós lembrássemos daquilo que é eterno, como eu me dedicaria mais para estudar a palavra, como eu me dedicaria mais para ter conversas profundas com pessoas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E além de viver de maneira santa, Pedro vai dizer então que nós devemos esperar e apressar pela vinda de Cristo. Ou seja, devemos aguardar com anseio, com um desejo profundo por esse dia. É muito interessante porque muitas vezes nossos olhos brilham com essas coisas que não são eternas. Mas quando nós pensamos na volta de Cristo, é só mais um dia. Preciso confessar um pecado para os irmãos. Que um dia antes do meu casamento, eu pedi para Jesus não voltar. Tolo. O que é um casamento perto com um dia glorioso? O que são suas posses, seu dinheiro que um dia vai sumir, comparado com aquele dia? E Pedro vai falar que nós podemos
apressar a vinda de Cristo. E agora isso aqui dá uma confundida, por quê? É no tempo de Deus, mas a gente consegue apressar esse dia? Bom, se Pedro está falando, nós conseguimos. Mas de que maneira? É interessante, porque nós conseguimos apressar a volta de Cristo de 3 modos. O primeiro deles é por uma vida de santidade. O contexto ali prévio vai dizer isso. Viva de maneira santa e piedosa, esperando e apressando pela volta de Cristo. A segunda maneira é por meio do evangelismo. Não sei se vocês se lembram, no sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus 24, Jesus vai dizer então que o evangelho do reino será espalhado pelo mundo inteiro, e então chegará o dia. E por meio de uma vida de oração. Conseguimos ver diversas vezes na carta de Apocalipse, dizendo: Senhor, vem, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Mas é interessante porque nós queremos ser os apressados de Jesus, por motivações egoístas. Porque, meus irmãos, é fácil nós orarmos para Jesus voltar quando os dias são maus. É difícil nós orarmos para Jesus voltar. Deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. Pensa bem. Qual foi a última vez que você orou, clamando: vem Senhor Jesus, volta logo? Talvez uma outra pergunta é: qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém? Adolescentes, lá na sua escola, qual foi a última vez que você pregou o Evangelho? Jovens, lá na sua faculdade, no seu trabalho, quando foi a última vez que você apresentou o plano de salvação? Adultos, lá na sua empresa, na sua vizinhança, qual foi a última vez que você falou: Jesus Cristo morreu numa cruz pelo meu e seu pecado, ressuscitou ao 3º dia, Ele vive e um dia voltará para buscar aqueles que são seus? Qual foi a última vez que você anunciou isso? Meus irmãos, essa é uma maneira de nós apressarmos a volta de Cristo Jesus. Porque Pedro vai dizer no final: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ou seja, quando nós apressamos, no dia da volta de Cristo, no final do 12, vai dizer que as estrelas se derreterão, o céu se derreterá, porque nós estaremos em novos céus e nova terra, onde habita justiça. Porque, meus irmãos, nós vivemos num mundo caído, de guerras, de fome, de perseguição aos cristãos, de corrupção, de violência, de medo. Esse é o mundo do qual nós vivemos hoje. Vivemos num mundo onde não habita a justiça. Crimes, tantas coisas. E é por isso que Pedro vai nos lembrar de que Jesus está voltando para reconstruir esse mundo podre, caído e destruído. O mundo podre, caído e destruído, que começou lá no início, quando Adão e Eva pecam contra esse Deus, representando a humanidade que não quer esse Deus, que quer a injustiça. Mas Cristo Jesus, Ele vem como homem, Deus, morre numa cruz pelo meu e seu pecado, depois de 3 dias Ele ressuscita, Ele ascende aos céus, e Ele deixa uma promessa para a sua igreja: eu voltarei em breve. Cristo Jesus pagou o preço, e um dia voltará para nos buscar, para nos levar em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Meus irmãos, eu e você, nós devemos ansiar por isso.
As pequenas coisas desse mundo não se comparam com a beleza da eternidade com Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, lembre-se, devemos viver em santidade, ansiando pela volta de Cristo, mesmo diante do escárnio e da aparente demora. Que eu e você, nós possamos viver essa vida de santidade enquanto esperamos esse Deus. Que possamos clamar como igreja: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E nessa noite eu não poderia terminar diferente, mas eu queria que nós pudéssemos fazer a leitura congregacional do texto de Apocalipse 22, onde nós somos lembrados da vinda de Cristo. Eu quero que você leia esse texto, mas leia esse texto lembrando da volta, ansiando pela volta de Cristo Jesus. É para você ler clamando: Senhor, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Vamos todos a uma só voz? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês, nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos ler de novo o versículo 20. E coloque-se em pé para nós lermos esse texto e já cantarmos a música em resposta, onde nós clamaremos para que Jesus volte logo. Leia com intensidade, clamando: vem, Senhor Jesus. Vamos lá? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos cantar e louvar nosso Deus.